o capítulo 7, a formação de escola teológica. Até antes de nós lermos aí o comentário, contar a história para vocês. Esse resumo aí que eu fiz, ele surgiu com que ideia? Em 1984, eu estava estudando no seminário, o missionário Lourenço Olson, não sei se vocês já ouviram falar, é um missionário assim, que foi muito importante na história do Evangelho no Brasil, Lourenço Olson. Eu tenho o livro dele. Tem, né? Ele era diretor do seminário que eu estudei, então ele contava que assim, na década de 30, quando ele chegou no Brasil para evangelizar o interior de Minas Gerais, e veio como missionário da Assembleia de Deus também, e toda a sugestão que ele dava, por exemplo, de ter um seminário, um local para as pessoas estudarem a Bíblia, então ele contava que nas convenções todo mundo ia contra ele, que estudar a Bíblia, né, só faltava dizer que estudar a Bíblia ficava louco, né? E era um monte de coisa assim, então ele começou, ele e um outro pastor americano, chamado Colenda, falando com os pastores das Assembleias de Deus, mas ninguém queria. Foi só no final da década de 50 que o pastor Colenda abriu um seminário em São Paulo, o seminário de Pindamonhangaba, não sei se vocês já ouviram falar. O pastor Colenda morreu acho que uns 3, 4 anos atrás. Então o pastor Colenda abriu um seminário lá e, presta atenção, abriu sem autorização das Assembleias de Deus, que a Assembleia de Deus não gostava de seminário. E em 1961, o pastor Lourenço Olson abriu aqui no Rio de Janeiro o IPP, onde eu estudei. E aí o que ocorre? Como ele contava essas histórias, depois eu pensei assim, eu falei, poxa, essas histórias foram relatadas em algum lugar. Aí saiu um livro da CPAD, não sei se vocês já viram, todas as atas da Convenção Geral das Assembleias de Deus. Aí eu vi aquele livro, eu falei assim, eu vou levar e vou ler essas datas para ver se tem algum comentário lá do pastor Lourenço Olson, né? São atas da década de 30, da década de 40. Aí eu me lembro até quando eu cheguei em casa, a esposa perguntou, por que você vai ler um livro de atas das Assembleias de Deus? Mas exatamente para pegar o texto literal da ata, porque aí trazer o comentário, o pastor tal falou isso, o pastor tal falou aquilo, né? Aí vamos ler aqui, olha. O início do ensino teológico das Assembleias de Deus teve início em 1938, com a chegada do missionário Lawrence Olson. Em 1949, fundou na cidade de Lavras, Minas Gerais, uma escola bíblica que formou muitos obreiros e pastores. Ele contava que ele começou evangelizando Minas Gerais nos trens. Talvez, dependendo do livro que você tem dele, o livro que ele traduziu, ele disse que ele traduzia aqueles livros no trem, entre uma cidade e outra, evangelizando Minas Gerais, o interior de Minas Gerais, lá na década de 30. E vocês imaginam também como é perigoso, porque naquela época, entendeu? Você falar que Maria, por exemplo, não era mediadora entre Deus e os homens, era um perigo tremendo, né? Estava chegando a ser apedrejado. O pastor Lawrence me contou que fazia a tradução dos livros teológicos do inglês para o português enquanto viajava de trem entre as cidades de Minas Gerais que evangelizava. Assim, ele traduziu livros como Conhecendo as Doutrinas da Bíblia e Através da Bíblia, livro por livro, ambos de autoria de Meyer Fielding. Em 1943, em uma semana bíblica na Assembleia de Deus em São Cristóvão, foi apresentado pelo pastor Colenda uma proposta de discussão sobre o ensino teológico nas Assembleias de Deus. O missionário Lawrence Olson propôs a criação de institutos bíblicos, escolas teológicas e seminários pelo país. Infelizmente, o pastor Paulo Lever Macalão está lá na ata, né? Fez um pouco antiético você contar, mas está lá na ata. Um dos pastores mais influentes da época apresentou-se contrário à proposta, dizendo que seria perigoso investir muito na educação teológica dos obreiros. Ele falou do perigo da muita sabedoria, referindo-se ao intelectualismo, a possibilidade do muito estudo esfriar o obreiro. Esse número 1 aí, depois você vai lá nas referências bibliográficas e está lá a página do livro. Na Convenção Geral de 1946, em Pernambuco, tudo isso extraído do livro de atas da CGADB, né? Foi proposto pelo pastor João Colenda que fosse aprovada a proposta do pastor Lourenço Olson sobre a abertura de institutos bíblicos. Na Convenção Geral já vai para 1948, a discussão foi novamente levantada pelo pastor Colenda. O pastor Leonard Peterson foi contrário à proposta, argumentando que os institutos bíblicos poderiam afastar os obreiros dos princípios bíblicos.
O pastor Eugênio Pires disse que Instituto Bíblico bom era o que eles já tinham, que era o Instituto Bíblico de Jesus. Eu concordo, né? O Instituto Bíblico aqui da Terra também é bom. O pastor Gustavo Norland foi contrário à criação de institutos bíblicos, argumentando que poderia atrapalhar o despertamento e afastar os obreiros dos princípios bíblicos. O pastor Francisco Pereira do Nascimento reforçou a resistência à posição de Colenda, argumentando que em Belém cogitou-se instalar um instituto bíblico, mas que viu-se algum perigo, por isso abandonaram o projeto. Ainda defendeu que a criação de institutos bíblicos poderia levar a incorrer nos erros das igrejas denominacionais, terminando em formalismo. Que bom que não foi verdade, né? Instituíram muitos institutos bíblicos e a igreja continua viva. No dia 15 de outubro de 1958, o pastor Colenda decide fundar na cidade de Pindamonhangaba um Instituto Bíblico das Assembleias de Deus, IBAD, que existe até hoje. As aulas iniciaram no dia 18 de março de 1959. O pastor Colenda fundou o IBAD sem apoio das Assembleias de Deus e correu o risco de ser desligado. Em 4 de dezembro de 1961, o pastor Lawrence Olson fundou o Instituto Bíblico Pentecostal, foi onde eu estudei. Em 1984, o pastor Lawrence nos relatou em sala de aula que ameaçaram desligá-lo das Assembleias de Deus, mas não o fizeram por temor, pois ele era um missionário norte-americano, né? O Brasil o mundo todo tinha medo dos norte-americanos, vencedores da guerra, foi o que salvou ele. Na Convenção Geral de 1966, foi colocado em discussão o apoio ao IBAD e ao IBP, mas o assunto não foi levado à frente devido à oposição de dois pastores. O pastor Pereira de Andrade, que argumentou que o Instituto Bíblico bom é o Colégio do Espírito Santo, e o pastor Anselmo Silvestre chamou os Instituto Bíblico de fábrica de pastores e disse que o resultado seria ministros com a cabeça cheia e os corações vazios. O pastor Antônio Petronilo, dizendo que as Assembleias de Deus no Brasil cresceram sem os institutos bíblicos. O que é verdade, mas não significa que você não possa melhorar nessa ordem, né? Quanto mais você estudar a Bíblia, né, melhor. Hoje, com todos os recursos que você tem aí de internet, né, tudo que você puder usar para estudar a Bíblia, aprender mais, Mas uma coisa é certa,